Ontem à tarde, surgiu um boato dentro do São Paulo de que o Renato estava fora do jogo. E aí eu compartilhei com o Samir falou, cara, tá no jogo. E aí eu consegui falar também dentro da concentração do Corinthians que confirmava que o Renato estava no jogo. Aliás, o Renato estava muito no jogo. É isso que eu ia falar percebendo agora. mais tarde. Tava dentro demais do jogo, tão dentro. Mas que foi é que eu achei, Samir, que esse bastidor, a gente conversou à tarde e era uma coisa que não fazia sentido, mas que fez parte da preparação do São Paulo num pedacinho ali do começo da tarde. Porque tinha dúvida, né? Sobre Renato, Matias Rojas, o Rojas não foi para o jogo. Mas você acertou, PVC. Ele não estava no jogo, não. Ele foi o dono do jogo. É isso. Exatamente. Colocou no bolso. Samir, bom dia. Bom dia, Razan, PVC, Hernan, quem nos acompanha de primeira. Informação, né, importante em relação ao Renato Augusto, né, ele que brilhou na partida de ontem, né, no clássico contra o São Paulo, é que o Corinthians deve renovar com o Renato por mais uma temporada. O jogador, inclusive, já foi avisado que essa renovação vai ocorrer. É uma informação importante porque o torcedor corintiano, dos jogadores veteranos, eu acho que é o único que o Corinthians aceita realmente, assim, sem questionamentos em relação à renovação, até porque o Corinthians tem aí mais 9 jogadores, mais ou menos, né? Era 11, aí a situação do Luan foi decidida e do Júnior Moraes também eram 11, eu lembro que era um time, né, de atletas, depois eu passo até a lista aqui para vocês, mas nessa lista tem o Gil, tem o Juliano, tem o Paulinho, são vários jogadores, o Fábio Santos que deu uma entrevista recentemente ao GE dizendo que quer renovar também, mas o único jogador que o Corinthians, né, já conversa e já avisou que pretende a renovação e vai renovar com ele é o Renato Augusto por mais uma temporada. O Razan brilhou ontem e hoje já essa informação boa aí, ele já sabia, né? Digo para o torcedor corintiano que gosta realmente do Renato. O contrato dele atual vai até quando, Samir? Vai até o final desse ano, né? O contrato do Renato Augusto. Ele mais 9 jogadores, né, ficam sem vínculo até o fim dessa temporada. Tem também o Mosquito, né, que eu não citei, o Juan Oliveira, que renovou o contrato também até dezembro. Então são 10 jogadores com o Renato. 9 com o Renato. E o Renato é o único que foi avisado que vai renovar por mais uma temporada. E um vínculo até que não é muito, né? Normalmente o Corinthians não renova assim por um ano, né? Acaba renovando 2, enfim, mas tomou a decisão em relação aí ao Renato Augusto, Razan. É uma informação importante do Samir, porque tem sido o cara fundamental quando está em campo, e a gente viu a diferença que ele fez no jogo de ontem, fazendo os 2 gols da vitória. Aqui no chat, o Wellington está perguntando sobre o Santiago Reis, e a gente já vai falar na sequência. Fala, Hernan. Cara, para ilustrar essa excelente informação do Samir, a quem eu mando um abraço e digo aqui publicamente que eu sou fã, já não de agora, já há muito tempo, desde a época que a gente cobriu o Santos. O Peixão Maravilha no CTR Pelé. Ontem eu entrevistei o Renato na saída de campo e a minha última pergunta para ele foi o quanto ele, que eu sei que ele se incomoda um pouco com essa coisa do Renato dependência, de que o Corinthians é um quando ele joga e outro quando ele não joga, e ele foi para um lado mais emotivo. E ele falou assim, cara, eu quero desfrutar sempre de jogar aqui na Arena. Eu tenho uma conexão aqui com a Arena, eu tenho uma conexão com a torcida do Corinthians. Então, jogos como esses ficam marcantes. Eu quero desfrutar ainda mais de jogos como esses, desfrutar ainda mais de momentos como esses. Então, assim, um cara como o Renato, que é muito inteligente, que sabe que a carreira dele já está na curva para o final, mas que ele está rendendo, que a gente fala que o time é um com ele e outro sem ele, a resposta dele, para mim, é muito clara, com a informação do Samir, de que ele quer renovar e ele está felizão de renovar e se sente muito à vontade de desfrutar de momentos como esses, como ele teve ontem à noite lá em Itaquera. Então, acho que, para mim, fica muito nítida essa frase quando ele fala de desfrutar. E ele, inclusive, parece ser um grande cara nas entrevistas, muito lúcido, muito inteligente na leitura do jogo e também, claro, mostra essa inteligência dentro do gramado. O Corinthians reconhece essa importância que ele tem, né, Samir? Não à toa já está querendo renovar o contrato por mais um ano. Muito, né? Um líder dentro de campo, é um jogador que não se envolve em polêmicas, né? Vocês viram, né? Teve a recente polêmica entre o Sheik com o Fagner.
foi uma discussão aí praticamente, foi em público, né? O Cássio também mandou uma indireta. Você vê que o Renato, ele, né, é outro estilo, né? Ele não se envolve nesse tipo de situação, é um atleta extremamente concentrado. Aliás, a gente fala do Renato ter decidido ontem, mas o Corinthians também está vivo na Copa do Brasil pelo Renato, porque naquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele volta de lesão naquele jogo, ninguém imaginava como ele voltaria. A gente que tem um feedback legal do torcedor corintiano, o Renato, quando cai em campo, todo mundo fica tenso, assim, né? Fica até um silêncio na arena. E ninguém esperava como o Renato voltaria. E ele dá aquele passe. Lembra aquele passe que ele deu para o Bitu? E o Corinthians abriu o marcador ali, porque muita gente lembra do gol do Roger Guedes, né? Que levou a decisão para os pênaltis. Mas o gol do Bidu foi um passe de futevôlei, o Razan, para o Corinthians abrir o marcador naquela situação lá, que foi extremamente importante. Então o Renato não foi decisivo só ontem, né? Ele é decisivo constantemente com a camisa do Corinthians. Muito decisivo, a gente tem visto isso jogo após jogo. Essa informação sobre a renovação do Corinthians com o Renato Augusto também já está lá na coluna do Samir Carvalho, aqui no All Sport, uma informação importante que acabou de ser publicada. Ele está trazendo para a gente em primeira mão, aqui no De Primeira, com detalhes, Hernan. O Dorival Júnior ontem na coletiva exaltou muito o Renato, né? Ele falou assim que o Renato foi muito bem marcado, e de fato foi. A gente está vendo aí então a coluna do Samir no UOL trazendo a informação. Mas o Dorival ontem falava muito do Renato, que ele foi bem marcado, e de fato o meio-campo do São Paulo marcou bem, o Pablo Maia, o Alisson, fizeram boa marcação. E aí o Dorival faz uma frase. Tem um pensamento que eu concordo muito. Ele falou assim: o craque é o cara que acha os espaços. E aí, quando o craque acha os espaços, não tem jeito. Por mais que você tenha uma boa marcação, ele vai te causar. E o Renato causou ontem na defesa do São Paulo. E na entrevista que eu fiz na saída de campo, e eu gosto muito de entrevistar o Renato, porque realmente são frases muito boas, ele falou que no segundo gol, ele falou: eu atingi o espaço ali, ocupei o espaço, porque ele, Renato, percebeu que o Murilo já tinha visto ele. Então, assim, olha a distância que o Murilo tá, que faz um lançamento que é precioso também. Murilo de boa. O Renato é tão inteligente que ele percebe, ele falou assim: eu percebi que o Murilo me viu, então eu ocupei o espaço, recebi a bola, aí o Caio dá aquela falhada e ele faz o segundo gol. Então, assim, o Renato é um cara muito inteligente, e que bom que a gente vai ter ele por mais um ano aí no futebol. O Caio, o Murilo de boa. Murilo de boa. E o Caio que fez jus ao nome, né, PVC? O Caio fez jus ao nome, né? Eu acho que o Vanderlei foi bem ali no segundo tempo, quando coloca o Adson no setor do Caio. Ele bloqueou o meio, mas ele usou muito o corredor do Caio Paulista. Eu brinquei com esse negócio de Murilo de boa. Eu sei que não é igual, mas o segundo gol do Corinthians, pelo passe, pela conclusão, me lembram muito um gol que é muito mais espetacular, que é o gol do Bergkamp contra a Argentina na Copa de 98. O Frank de Boer, daquela vez, dá 2 passos à frente da sua própria grande área no campo de defesa, faz um lançamento muito mais longo e, por isso, muito mais espetacular do que o Murilo de ontem, mas da esquerda para a meia-direita, para o Bergkamp entrar em velocidade, diferente do Renato. O Ayala vem, ele dá o come no Ayala e finaliza. É diferente, mas a jogada me lembrou. O Murilo já está à frente do meio-campo, mas o lançamento é espetacular. O Renato não entra dando um come tão seco quanto o Bergkamp. A bola bate e rebate, sobra para ele, mas a jogada me lembrou. Viajei? Eu confesso que eu não lembro desse gol de cabeça. A sua memória, evidentemente, vai ser melhor do que não é o de cabeça. Não é de cabeça. Não, eu não lembro do gol de cabeça na minha memória. Na minha memória, a nossa aqui, acho que de ninguém vai ser tão boa quanto o HD de Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC. Põe aí no seu computador e dá uma olhada no gol. Põe Bergkamp versus Argentina. Ele fez 2 gols naquele jogo. Não, um do Kluivert e outro do Bergkamp. O Bergkamp finalzinho. Eu tenho certeza que quem está no nosso bastidor aqui já vai conversar com a gente, Danilo Lavieri, ele já deve estar colocando aqui no navegador dele e já também vai contar para a gente. Samir, ainda para falar sobre esse bastidor do Clássico, e até para já te liberar, evidentemente o dia deve ser agitado, esse Corinthians, essa lista de jogadores que você citava anteriormente, de contratos que estão terminando,
O Renato Augusto é um ponto fora da curva nesse sentido, pela importância que ele tem, por ser decisivo, para o Corinthians querer renovar agora? Sim, né? Pela importância, é um jogador que realmente faz a diferença, né? A gente já discutiu sobre isso, inclusive aqui no De Primeira hoje. Acho que foi o Hernan que falou, né? É um Corinthians com e outro sem o Renato Augusto, né? Então a diferença realmente é muito grande. O PVC, quando a gente havia trazido a informação que ele jogaria, o Matias Rojas ficou realmente aquele suspense até o final. Se não joga o Renato, né? Porque o Matias Rojas parece que é um bom jogador, né? Fez uma grande estreia contra o América Mineiro, depois teve um jogo meio apagado ali contra o Bahia, mas parece ser bom jogador. Mas o Renato é a certeza que é um jogador decisivo, então ele é muito importante para o Corinthians e é um ponto fora da curva mesmo. Os outros jogadores, o Razão, o Bruno Mendes está em situação ainda de renovação de contrato, né? O Gil vive toda essa polêmica, passa aí por grandes críticas envolvendo a torcida do Corinthians. Fábio Santos, o torcedor não quer de jeito nenhum que renove o contrato. O Cantillo também não vai renovar. O Paulinho está com lesão ligamentar. O Juliano também sofre muitas críticas, o torcedor também não quer o Juliano. O Maicon vai voltar de empréstimo. O Mosquito está em conversas, né, enfim, bem no início ainda. E o Juan Oliveira, né, passa por questão de compra. Então, o Renato realmente é o único jogador aí que é unanimidade em relação entre dirigentes do Corinthians e torcida, tá? Uma coisa importante, o Razão, para falar do Renato, eu sempre bato nessa tecla, e aí eu não sei que o PVC vai falar em relação à prancheta, mas uma coisa que não sai da minha cabeça, o Renato Augusto tem que jogar ali onde ele estava ontem, na frente da área ou dentro da área. O Renato Augusto, se vocês forem reparar as lesões dele, eu sempre lembro isso. A última vez que ele lesionou, ele estava numa posição para ser lateral esquerdo. Claro que não era de lateral esquerdo, estava jogando na segunda linha de 4, aberto na esquerda. Essa exigência que às vezes os treinadores dão ao Renato, os últimos que passaram pelo Corinthians, acho que o Silvinho foi o que mais exigiu isso dele, mas outros também, né? O Lázaro, enfim. Eu não consigo entender, porque é um atleta que é decisivo, que já não aguenta, já tem um histórico de lesões, e muitas vezes se dá uma obrigação para ele marcar que acaba sobrecarregando. Acho que tem que ter, resumindo, para mim tem que ter sabedoria na questão de utilizar o Renato Augusto. Ou o treinador entende que o lugar do Renato é ali. Por exemplo, no Losango contra o América Mineiro, o Renato era o da esquerda do Losango, do Vanderlei, e o Matias Rojas era o da ponta do Losango na entrada da área. Para mim tinha que ser o contrário. O Matias Rojas, né, o Moscardo e o Fausto correndo e o Renato na entrada da área. Então, às vezes, até o Vanderlei colocou ele nessa função. Eu acho que falta sabedoria dos treinadores, viu, Razão? Para saber dosar essa exigência. Ele vai ter que mudar esse losango, porque o que aconteceu no segundo tempo de ontem. O segundo tempo de ontem já não era mais um losango, né? Pode ter o Matias Rojas na função que jogou o Adson ontem. E aí o Renato Augusto de segundo atacante. Só que para isso precisa do Guedes trabalhando. Por que o Renato estava na ponta esquerda quando machucou contra o Liverpool? Porque o Guedes não faz o lado esquerdo. Por que o Guedes fez o lado esquerdo ontem no segundo tempo? Porque o Rafinha não aprofundava pelo lado. Então ele podia dar um combate no Rafinha e fazer a saída de 3. Você bate no Rafinha aqui, o Rafinha vai passar por dentro. Ele não vai fazer 2 contra 1. Ou já fez, né? Fez no 1-1 do São Paulo. Eu estou fazendo a conta aqui, está faltando um jogo, Samir. Eu vou fazer a conta de novo. Com o Renato Augusto nesse ano, 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. A única derrota, com ele começando o jogo, foi contra o Independiente Del Valle, em Sangolquí. A outra derrota é contra o América, que ele entra no segundo tempo. Sem Renato Augusto, 6 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Só que aqui deu 42 jogos. Está faltando um jogo aqui. Eu preciso refazer a conta porque está faltando um jogo. Quais são os números de novo, então, PVC? Com e sem? Com ele. 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Só 2 derrotas. Perdeu para o Independiente Del Valle e perdeu para o América. Só que para o América não vale. No segundo tempo. Essa não vale. A do Del Valle vale. A do América que não vale porque ele entrou no segundo tempo. Sem Renato, 6 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Nossa. Eu desconfio que está voltando uma vitória no sem Renato Augusto. Mas assim, olha a diferença. 13 derrotas?
13 derrotas sem Renato Augusto. Saiu de 2 derrotas com ele para 13 sem ele. Esse número é absurdamente discrepante. É um negócio que chama muita atenção e dá bem a dimensão do tamanho isso, da são diferença. 15 derrotas ao todo. Tá faltando 11, mas tá faltando uma vitória. Exatamente isso. São 7 vitórias, 4 empates e 13 derrotas sem ele. Mas são 13 derrotas sem ele e 2 derrotas com ele. Tá mais do que explicado, Samir, por que o Corinthians quer renovar o contrato dele. Já foi avisado já com antecedência e lembrando que é ano de eleição no Corinthians também, né? Não dá para você ficar abusando aí de renovações de contrato. Mas no caso do Renato Augusto, nem a oposição vai reclamar, Razan. Acho que essa é uma unidade tranquila. Todos os detalhes estão também na coluna do Samir Carvalho, exclusivo, reportagem de Samir Carvalho no UOL Sport. Você pode ver com todos os detalhes.